artistas, meu nome é João Pedro e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse tipo de estudo aqui, ó, onde eu reparti as partes do corpo em vários ângulos e esse vídeo aqui vai ser basicamente mostrando o processo disso, enquanto eu dou dicas pra vocês de como fazer as coisas, né, em cada ângulo e cada coisa assim. Eu acho que esse tipo de estudo aqui, ele é bem legal para artistas iniciantes que não sabem bem como é que se fazem corpos e ângulos de rosto diferentes. Mas já dizendo que eu não sou um professor, tá? Tanto é que eu me atrapalho bastante nesse vídeo, vocês vão ver. Eu não sou um professor, eu tô aqui mais pra mostrar pra vocês como eu faço no meu estilo. E se você já tiver um estilo, você pode adaptar esse estudo aqui, esse tipo de estudo, para o seu traço, para o seu estilo. E se você não tiver um estilo, você pode acabar descobrindo o seu estilo, treinando mais e estudando mais. Então, esse vídeo vai servir mais como um guia para vocês fazerem esse tipo de coisa, de estudar desenho e de treinar. Enfim, espero que vocês gostem, vamos deixar de enrolação e começar logo o vídeo. Então, gente, como vocês estão vendo, eu comecei fazendo na ponta dos meus lápis de cor, porque eu não vou fazer com lapiseira. Eu vou fazer com lápis de cor mesmo, porque eu acho que fica mais bonitinho. Isso me atrapalhou um pouco na hora de apagar, mas ok, né? Então eu vou fazer com lápis de cor mesmo, e eu comecei fazendo 4 bolas. E cada bola dessa vai ser uma cabeça, sendo que cada cabeça vai ser em um ângulo diferente, né? Como eu falei pra vocês, esse estudo é pra fazer vários ângulos diferentes de corpo. E eu já vou adiantando de novo que eu não sou bom em anatomia, tá? Eu tô fazendo no meu estilo, como eu falei pra vocês, eu não tô aqui pra ser um professor. Eu tô pra mostrar mais como eu faço no meu estilo. Aí eu comecei a fazer a primeira cabeça, que é a cabeça do ângulo de frente, que é essa rosa. Eu comecei fazendo esse traço aí na vertical, pra me indicar onde mais ou menos é o meio. E esse daí é um ângulo bem 3x4 mesmo, das fotos que a gente tira. Aí eu fiz aí do lado o maxilar, que também é meio que uma bochecha, né? E faço meio que isso e junto pra fazer o queixo. Depois eu faço outro traço e indico mais ou menos onde é os olhos, e aí eu já sei mais ou menos onde é o nariz e a boca. E aí depois disso eu comecei a fazer a azul, que é uma que é um pouquinho assim do lado, sabe? Não é completamente do lado nem completamente de frente. Eu fiz de novo o traço da vertical, um pouquinho mais pro lado, fiz a bochecha mais evidente e o maxilar mais evidente. E eu tô fazendo aí os olhos e a boca bem por cima, só pra vocês entenderem. Na verde, que é um ângulo completamente de lado, é essa que eu tô fazendo agora, verde. E nela eu não fiz o traço da vertical, eu só fui fazendo o nariz e a boca assim num cantinho. E nesse caso não vai ter bochecha, né? Vai ter só o maxilar mesmo, nessa daí verde do ângulo de lado. E aí eu fiz o olho e a boca bem por cima, só pra vocês entenderem, porque depois eu vou fazer isso mais detalhado depois, e aí eu tô fazendo bem rápido. E aí agora eu tô fazendo a amarela, que é a de costas, que é a cabeça vista de costas, que é bem parecida com a primeira, sendo que a diferença é no pescoço. O pescoço dessa daí entra mais no desenho, o da outra ela fica embaixo do queixo, e essa daí entra bastante no desenho. Alguns artistas acabam se confundindo nessa hora, que geralmente fazem o pescoço embaixo da partezinha que deveria ser o queixo, mas no caso a gente tá de costas e não tem queixo na cabeça, né? Acho que tá bem confuso eu falando assim, mas acho que deu pra entender. Aí eu comecei a fazer o corpo de rosa, e nessa parte aí não vão ter 4 cabeças que nem eu fiz lá em cima, vão ser 5 corpos que eu vou fazer. E eu comecei fazendo o corpo totalmente de frente com o lápis rosa, e eu faço o pescoço, depois faço 2 tracinhos para indicar a clavícula, faço uma curvinha no lugar do ombro, o ombro eu vou fazer depois, mas eu faço uma curvinha assim, e faço como se fosse uma bolinha assim embaixo, sabe? Um meio círculo. Faço outro meio círculo embaixo e faço o lugar das perninhas. E depois junto um traço para fazer a cintura. Aí depois eu comecei a fazer um corpo mais de ladinho. Não completamente de frente, não completamente de lado, de azul. E aí eu fiz o pescoço, a clavícula. Eu não sei exatamente se o nome é clavícula mesmo, mas eu acho que é. A clavícula, o espacinho da perna, e fui arredondando aí, como vocês estão vendo, nessas formas geométricas aí malucas que eu faço. E ele é bem parecido com o primeiro, mas se vocês perceberem, ele tá um pouquinho do lado sim, sabe? Eu deixo um lado um pouquinho menor e o outro ladinho um pouquinho maior. E aí eu comecei a fazer o verde, que é
o corpo completamente de lado, ele tá de lado. E é esse verde aí. Eu até fiz um pouquinho aí mostrando o braço, porque nos outros eu não fiz o braço, mas nesse eu resolvi fazer o braço pra mostrar melhor pra vocês como é que ele funciona. E aí o sistema de cada um desses é bem parecido, ele só vai meio que um lado vai meio que diminuindo e o outro vai continuando no mesmo tamanho. E aí eu fiz um que não é totalmente de costas, ele tá um pouquinho do lado e um pouquinho de costas, que é esse amarelo aí que eu tô fazendo. Ele tá um pouquinho do lado e um pouquinho de costas. E ele tá bem parecido com os outros, sendo que se vocês perceberem, eu também coloquei o braço pra indicar melhor como fica, ó. E acho que deu pra entender olhando, né? Eu mudei um pouquinho os objetos, as geometrias que eu fiz pra ficar melhor. Eu não tô sabendo explicar direito, mas eu acho que olhando dá pra entender, né? Espero eu. E aí agora de laranja, eu tô fazendo o corpo completamente de costas, que novamente é bem parecido com o primeiro, mas ao invés de ter esses tracinhos da clavícula, ele tem 2 tracinhos que é... Eu não sei o nome disso. Aqui no Nordeste, que é onde eu moro, se chama isso de asa. Mas eu não sei se é esse mesmo nome. Mas são esses 2 tracinhos que ficam um do lado, outro do outro. E tem esse tracinho no meio, que é mais ou menos como é as costas. E eu fiz uma bolinha aí nos cantos, que é pra indicar meio que o ombro. Então acho que fica melhor pra vocês entenderem com essas bolinhas que eu fiz. E agora eu vou fazer o braço. O braço eu fiz ele completinho e depois eu reparti ele do lado pra vocês entenderem melhor, ó. Aí eu fiz uma bolinha, uma forma meio ovalzinha, outra forma meio ovalzinha, outra forma meio ovalzinha, menorzinha, pra ser a mão, e fiz uns tracinhos assim pra ser os dedos, como vocês estão vendo aí. E agora eu vou repartir esse braço. Eu vou fazer primeiro o ombro, que é uma bolinha com essa forma ovalzinha, e depois eu vou fazer a outra forma ovalzinha separada dessa outra, ó, como vocês estão vendo aí, ó. Viram? E aí as mãos, eu fiz vários tipos de mãos aí do lado, ó. Ao invés de fazer ali embaixo, como eu tinha feito no braço completo. Eu fiz vários tipos de mão. Fiz uma mãozinha aí, e aí depois eu tentei fazer outra igual, sendo que do outro lado, sabe? Porque a mão tem dois lados. Aí eu fiz uma do ângulo esquerdo e outra do outro direito. Sendo que essa outra que eu fiz nessa segunda vez, eu demorei um pouco e eu me confundi pra fazer um pouco nela. Porque na primeira foi o ângulo em que mostra o dedão, que o dedão tá pra frente. E nessa outra o dedão tá atrás. E nessa outra eu me confundi um pouco pra fazer. E a partir dessa hora do vídeo, o vídeo começa a desandar. Eu começo a fazer as coisas tudo doido aí. Começa a me confundir, como eu falei pra vocês, teve horas que eu me confundi. E a partir dessa mão aí foi que eu comecei a me confundir. Então vocês vão ver que quando eu vou fazer as pernas vai ficar uma coisa totalmente confusa. Mas, enfim, era pra ser dicas de desenhos, né? Mas acabou que eu tô me complicando todinho pra explicar. E aí eu comecei a fazer mais outra mão. E essa daí é uma mão fechada que eu fiz. Uma mão fechada com o ângulo do dedão aparente. E depois e agora eu tô fazendo outra mão fechada que é com o ângulo do dedo midinho aparente. E aí ali em cima eu ainda vou fazer uma mão aberta assim, uma mão bem clichê mesmo. Uma mão aberta e é isso. Então, gente, a partir daí eu vou começar a fazer as pernas. E nessa parte foi bem confuso pra mim, então relevem, porque vocês sabem que fazer pé, perna, mão é tudo complicado pra artistas, então calma. Mas aí eu fiz essa perna aí de frente, que eu não gostei dela. E também porque o legal era eu fazer uma perna completa e outra perna separada, que nem eu fiz o do braço. Sendo que, como vocês vão ver agora, eu fiz essa perna aí de frente, toda completinha, e esqueci de fazer a perna repartida, que nem eu fiz com o braço repartido. E comecei a fazer um monte de pé. Então depois eu vou desmanchar essa perna aí, repartir ela e depois fazer outra do lado completinha. Mas calma, que agora eu tô fazendo pés. E aí eu faço o pé basicamente fazendo uma bolinha em cima e outra bolinha mais ovalzinha embaixo. E depois junto isso. Eu junto isso pra formar o pezinho, como vocês viram aí. Depois desse pé aí que eu fiz um pé como se fosse com salto. E esses pés que eu tô fazendo aí, eles são meio que pés como se tivesse com sapato, eles estão sem dedo, né? Não tão descalços. Mas aí embaixo vocês vão ver que eu comecei a fazer um pé descalço. E pro pé descalço, nesse caso aí, eu não fiz ele com esse esboço de bolinhas, né?
Porque geralmente eu não faço com esses bolsos de bolinhas os pés descalços, eu faço eles bem direto mesmo. Sendo que já já eu vou mostrar que tem como vocês transformarem esses pés aí no formato de sapato em, em pés descalços, só colocar os dedos. Então eu vou ensinar vocês a fazer isso já já. Eu desenhei outro pé descalço aí, sendo que um tava de lado e o outro tava meio de frente e meio que de ponta de pé, né? Aí eu reparti a perna, como eu disse a vocês, apaguei ela e reparti. E depois comecei a fazer outra perna que é um pouquinho mais de lado. Então acabou que esse meu erro de deixar a perna sem ser... Ai, vocês entenderam? Não ter feito a perna direito, acabou que eu mostrei pra vocês uma forma de fazer a perna de frente e outra forma de fazer a perna de lado, né? Esse erro de eu não ter feito uma perna completinha e outra repartida, enfim, eu ajeitei isso. Mas aí eu comecei a fazer mais 2 pés, eu fiz um que é um pé de frente, que já que eu apaguei a perna que tava com o pé de frente, eu fiz outro ali em cima, como vocês viram. E fiz outro pé que parece muito ser só um pé de lado, mas ele não é um pé de lado. Ele é um pé que ele tá um pouquinho de lado e um pouquinho pra frente. Ali embaixo eu comecei a fazer um pé de lado, que tá bem parecido com o primeiro. E aí eu percebi que ele tava bem parecido e disse por que eu desenhei um pé igual ao outro. E aí eu transformei ele em um pé descalço. Vocês vão ver que comecei a colocar dedos nele. E pra mostrar pra vocês, né, que mesmo que eu tenha mostrado mais esboços de pés, meio que com sapatos, dá pra você transformar esse esboço num pé com dedos, um pé descalço, como eu transformei esse daí agora. E agora eu tô fazendo um pé que é meio que como se ele tivesse de ponta de pés. E agora, por último, eu estou fazendo um pé como se tivesse de costas. Que isso eu acho que é bem complicadinho de fazer. Ficou bem mais ou menos o meu desenho. Porque eu também não sou tão bom nisso. Mas eu tentei aí fazer um pé de costas. Que foi esse último aí que eu fiz. E agora eu comecei a fazer os olhos. Eu fiz várias meia-luazinhas. E, gente, como eu expliquei pra vocês, isso é o meu estilo. Então, meus olhos são bem característicos meus mesmo. Então, não são olhos realistas, tá? Eu fiz várias meia-luazinhas. Comecei fazendo um olho meio normalzinho, assim, meio sem expressão. E ele ficou assim. E agora eu comecei a fazer um olho feliz. O olho feliz, a única diferença do normal é que ele tem a parte de baixo curvadazinha pra cima. Eu faço meio com uma meia-luazinha pra cima e não deixo tão reto como é o primeiro. Depois do feliz, eu comecei a fazer um olho triste. O olho triste, a parte de baixo é igual a do olho normal, do primeiro olho. Sendo que a parte de cima dele, ela é pro lado da esquerda. Ele é mais curvado pra baixo. E pro lado da direita, ele é mais curvado pra cima. E lembrando que esses olhos são olhos esquerdos, tá? Esses olhos são olhos esquerdos, é bom ressaltar isso. E aí depois eu fiz um olho com raiva, que é basicamente o contrário do triste. Ele é curvado para baixo na direita e curvado para cima na esquerda. Talvez esteja um pouco complicado de entender, mas eu acho que olhando dá para entender melhor. E lembrando que isso é um olho esquerdo. Eu comecei a fazer outro tipo de olho embaixo, e não achem que esse olho que tá embaixo é o olho direito, porque não é. Ele também é o olho esquerdo, sendo que ele é em outro ângulo. Ele é no ângulo da cabeça que eu fiz, que é completamente de lado, que é a cabeça verde, sabe? Aquela cabeça verde que eu fiz no começo, que ela é completamente de lado. São esses olhos aí que eu fiz aí embaixo, são pra esse tipo de cabeça, porque o olho também muda a direção quando coloca nesse tipo de ângulo, que é mais pro lado. Então o olho eu fiz ele mais diferentezinho, como vocês podem ver. Ele não tá tão redondinho, tão meia luazinha como tava lá em cima. E foi a mesma coisa as expressões. A diferença é que esses olhos são olhos vistos de lado. Embaixo, como vocês viram, eu comecei a fazer sobrancelha, mas eu apaguei, porque eu decidi colocar ela em cima desses olhos aí que eu fiz, pra vocês entenderem melhor, porque eu acho que ficou meio complicado isso de entender esses dois olhos. Mas aí eu deixei aí, ó, as sobrancelhas anormal. Eu deixo ela bem normalzinha mesmo, sem mexer muito, nem curvar muito pra baixo nem pra cima. A feliz, eu deixo ela bem redondinha. A triste, eu deixo ela bem pra cima, assim, eu deixo ela pra cima no lado direito e pra baixo no lado esquerdo, e que nem o olho mesmo. E a com raiva também, eu deixo bem arqueada deixo ela bem arqueada e deixo ela bem pra baixo no lado direito e bem pra cima no lado esquerdo. É a mesma coisa do olho.
E aí embaixo eu comecei a fazer de azul vários ângulos de boca. Boca felizes, boca normal e boca triste. Sendo que a minha mão acabou ficando na frente. E eu também fiz bem pequenininha essas bocas, então ficou um pouquinho difícil de ver. Mas basicamente na primeira linha eu fiz as bocas felizes, na segunda linha eu fiz as bocas normais e na última linha, na linha de baixo, na terceira linha, eu fiz a boca meio triste, meio triste não, né? Meio com raiva. Tipo, a primeira boca é sorrindo, a segunda é normalzinha e a última é uma boca mais assim morgada, sabe? E aí a sequência é de frente, aí a outra nem tão de frente nem tão de lado, a outra um pouquinho mais de lado e a outra completamente de lado. E foi basicamente essas as bocas que eu fiz. Eu comecei a fazer o nariz de verde. E aí eu fiz o nariz de frente. Depois eu fiz um nariz que não é nem de frente nem de lado, é um pouquinho viradinho. E depois eu fiz um nariz completamente de lado. E depois disso eu fiz outros narizes do lado, que são basicamente a mesma coisa, sendo que eu fiz eles com umas formazinhas mais fáceis de vocês aprenderem. Que o de frente eu fiz basicamente 3 bolinhas, uma bolinha maior no meio e outras 2 assim nos cantinhos, e depois subi 2 tracinhos. O que é um pouquinho do lado e um pouquinho pra frente, eu fiz a mesma coisa das bolinhas, sendo que ao invés de levantar 2 tracinhos, eu levantei só um. E a de baixo eu fiz basicamente só uma bolinha e um tracinho. Depois aí de laranja, eu fiz as orelhas. E as orelhas que eu faço são orelhas pontudinhas, como se fosse de elfos. E aí eu fiz uma orelhinha aí e outra orelha, vocês podem até achar estranho, mas é porque essa orelha aí, ela é uma orelha vista de costas, porque alguns artistas, quando vão fazer orelhas de costas, acabam fazendo a mesma orelha que fizeram de frente, sendo que não é, né? A orelha é diferente. E ela é basicamente isso aí que eu fiz aí do lado da orelha normal. E aí agora eu tô fazendo de vermelho outro tipo de bocas. Outros tipos não, eu tô fazendo a mesma coisa, sendo que eu tô fazendo elas maiores. Que é uma boquinha meio de ladinho assim. E uma tá normalzinha, outra tá sorrindo e outra tá meio morgada, sabe? E eu fiz elas todas no mesmo ângulo, porque eu já tinha feito em vários outros ângulos ali do lado. E aí nesse eu fiz só um ângulo mesmo e depois eu coloquei minha assinatura, mas não acabou ainda, tá? Eu virei a página porque eu comecei a fazer mechas de cabelo. Eu fiz aí primeiro uma mecha de cabelo liso, outra mecha de cabelo cacheado. E aí eu fiz essas formulazinhas aí que vocês estão vendo. Depois disso eu fiz uma forma de cabelo ondulado. Depois do ondulado eu fiz um cacheado mais preguiçoso, digamos, que é basicamente nessa formazinha como se fossem nuvenzinhas. Que essa é a forma de fazer cabelo cacheado quando a gente tá com preguiça. Os artistas vão e fazem só essas ondinhas. E depois eu fiz esse outro que é tipo um liso meio ondulado, sabe? E aí do lado eu fiz dread, cabelo de dread. E depois eu fiz trança. Eu fiz 2 tipos de trança também. Uma trança mais elaboradazinha e outra mais preguiçosa, que quando os artistas estão com preguiça eles fazem esse outro tipo de trança. Não tem problema nenhum você fazer esse tipo, tá? Você escolhe como você quer fazer. Mas aí eu tô dando as 2 opções. E foi assim que meu estudo de desenho ficou. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso tenha ajudado vocês a também fazerem os seus estudos de ângulos diferentes. E acho que isso ajuda bastante para artistas iniciantes que não conhecem ainda seu traço. E fazer um estudo desse, tentando encontrar seu traço, é uma ótima forma de você encontrar seu traço, né? Porque pelo menos pra mim, quando eu ainda não sabia desenhar muito bem, saber os ângulos diferentes do corpo era um pouco complicado. Então aí tá tudinho aí pra vocês. Na verdade ainda tem alguns ângulos que eu não fiz, né? Que é tipo corpo visto de cima, corpo visto de baixo. Porque até eu nem sei direito isso ainda. Mas pra maioria dos desenhos, esses corpos aí, esses ângulos, eles servem muito bem. Só que nesse estudo aí que eu fiz, não tem uma pluralidade de corpos muito grande. Tipo, não tem corpo gordo, nem muito magro, nem muito musculoso. Eu não defini ele muito bem. E também ele é meio andrógeno, não defini muito bem se é feminino ou masculino.
Então, eu vou deixar uma imagem aí passando que eu vi no Instagram, que ele define melhor isso de feminino e masculino e também em relação à pluralidade de magro, gordo, com mais músculos. Vou deixar aí passando, acho que também vai ajudar vocês. E além disso daí, eu também passei esse meu estudo pro digital. Eu vou deixar passando aí também, sendo que quando eu passei pro digital, eu nem ia mostrar isso pra vocês, porque isso foi algo que eu fiz mais pra mim, sendo que acabou que eu fiz mais variados tipos de mãos e mais variados tipos de mãos e também eu deixei mais simples algumas coisas, eu retirei algumas coisas, tipo os pés com dedos, eu tirei desse meu estudo. Eu também aumentei a quantidade de olhos e bocas, sendo que eu deixei eles bem simples, porque principalmente os olhos e a boca está bem estranho aí nesse outro estudo, porque eu fiz ele pra mim mesmo, pra que eu entendesse, e não necessariamente pra que as outras pessoas entendessem. Então, tá aí, eu deixei aí porque acho que pode ajudar vocês, principalmente nessa parte aí das mãos, que eu fiz toda completinha com as mãos. Então, caso isso ajude vocês, vocês podem tirar print e usar. Mas usem só pra vocês mesmos, tá? Não fiquem postando aí meu negócio, não. Enfim. E, gente, além disso, eu tô pensando em fazer mais vídeos. Tipo, fazer um vídeo de um desenho e meio que repartir esse vídeo. Um vídeo só para sketch, só para eu mostrar o esboço do desenho. Outro vídeo pintando e outro vídeo fazendo line art e fazendo alguns outros detalhes. E também pensei em fazer um vídeo mostrando como eu edito esse desenho. No caso vai ser um desenho só para todos esses vídeos. E aí eu tô pensando que esse desenho seja um menino e uma menina para definir melhor os corpos, já que eu não defini tanto nesse estudo aí. E aí eu tô pensando em fazer isso, talvez eu faça. E enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse estudo que eu fiz, que isso ajude vocês. Me ajudem também dando like, se inscrevendo no canal, comentando o que vocês acharam, porque isso me ajuda bastante. Ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E principalmente esses vídeos novos, né, que eu tô pensando em fazer. E além disso, me sigam nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, JoPerdoArte. Que lá vocês vão ver os meus desenhos em tempo real. Então é isso. Beijos de luz e vazei!